Temos, Isabel Mega, um outro ponto que é bastante interessante, que é a repercussão junto ao Congresso Nacional. Ontem, alguns parlamentares de direita faziam fortes críticas a José Dias Toffoli. A gente tem o Nicolas Ferreira convocando protesto para o 1º de maio, inclusive contra Alexandre de Moraes e José Dias Toffoli. Mas o clima mudou completamente quando se falou em André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, tem um bom diálogo com a família Bolsonaro e uma certa percepção de que ele vai ter uma certa independência na investigação desse caso. Isso também gerou um certo alívio dentro do Supremo Tribunal Federal, uma percepção do seguinte: ele é imprevisível? É. Ele tem postura independente? Tem. Mas pelo menos os parlamentares de direita vão pensar 2 vezes antes de atacar o Supremo Tribunal Federal, com André Mendonça à frente desse caso. Oi, Uribe, boa tarde para você, boa tarde ao Matheus, a todo mundo que está com a gente no Bastidores. A direita comemorou muito, justamente por conta desse elo, né? É importante voltar na história, pensar que o ministro André Mendonça foi um ministro terrivelmente evangélico indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. E ele já teve reuniões em outros momentos com parlamentares do Congresso Nacional por conta da CPMI do INSS. Tem um braço que investiga os consignados que foram feitos pelo Master e o ministro é relator, como o Matheus estava muito bem lembrando também, dos casos referentes às fraudes no INSS. Então tem uma espécie de convergência entre os assuntos. E como esses parlamentares já tinham feito essa espécie de ponte com o ministro André Mendonça, o tom é de que já há um ambiente criado de acesso também, inclusive, ao ministro André Mendonça. Vale lembrar que Dias Toffoli dificultou bastante o acesso dos parlamentares a dados do Master. Esses dados ficaram concentrados na presidência do Senado. Depois, os parlamentares se reuniram com Dias Toffoli, receberam uma certa sinalização de que em 3 semanas teriam acesso a esse material. Então, é um assunto que também deve ser tratado com o ministro André Mendonça, mas talvez com um cenário um pouco mais favorável com essa base oposicionista no Congresso Nacional, que é justamente a camada que representa o bolsonarismo e que tem esse elo direto com o ministro André Mendonça. Tem informações apuradas agora de momento, o Cury apurou também aí em São Paulo, viu, Uribe, que são relevantes, porque o ministro André Mendonça já vai se reunir hoje à tarde, sexta-feira de carnaval, com delegados da Polícia Federal que estão tocando este assunto. Então, ele vai tomar pé na prática, porque são os delegados que têm ainda mais ciência de tudo que foi desenvolvido até aqui em termos de investigação. Então, é uma reunião convocada justamente para que ele se atualize a respeito de que ponto estamos nessas investigações, até para que outras medidas possam ser tomadas. Então, plena sexta-feira de carnaval, ele recém-chegado nessa relatoria, já está se desdobrando para ouvir o que a PF tem a dizer e já é uma mensagem também de um pouco mais de conexão, convergência, depois de uma relatoria que foi muito conflituosa, em vários embates que entraram para a história da relação entre Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal a partir de determinações anteriores do ministro Dias Toffoli.